São Paulo, o contrato que está sendo discutido com o Evangelos Marinax prevê uma parte de investimento em reforços no time profissional. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a justiça freando os poderes de Pedrinho no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal. E Evangelos Marinax. Se o acordo entre Tricolor e o magnata grego for fechado, São Paulo terá direito a dinheiro para investimento também no futebol profissional. Confesso que fiquei surpreso com essa notícia. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, um dos espectadores perguntou se o São Paulo não poderia usar um pouco dos 100 milhões de dólares que serão investidos pelo Marinax em 5 anos para reforços do time principal. Consultei uma pessoa de São Paulo que tem negociado diretamente com os representantes do Marinax sobre esse contrato. E a resposta foi, abre aspas, sim, há uma parte que será destinada ao CNPJ do time profissional. Não há valores definidos, mas já faz parte do acordo, fecha aspas. Ou seja, São Paulo vai se beneficiar com atletas das categorias de base e também com uma pequena parte, não dá para imaginar que será a maior parte, para reforços também no time de cima. A avaliação e o Marinax foi convencido da necessidade desse aporte no time de cima, porque o São Paulo vai precisar estar em grandes competições, em Libertadores da América, eventualmente classificado para disputas internacionais, para que os jogadores da base sejam valorizados. Hora de falar sobre o Vasco com informação importante. A Justiça, nessa terça-feira, impôs limites a Pedrinho na gestão da SAF vascaína. Vale a lembrança de que, como presidente, o Pedrinho mandava pouco no Vasco SAF. O poder era todo da 777. Até que, em maio do ano passado, Pedrinho foi à justiça e conseguiu uma liminar tirando os executivos americanos que tocavam o projeto vascaíno. No dia 12 de março, essa ação será julgada em definitivo. E a justiça, nessa terça-feira, optou por frear os poderes do Pedrinho, pelo menos até que a liminar do ano passado seja julgada de forma definitiva agora, no dia 12 de março. Então, nesse momento, a tendência é que o Vasco tenha uma estagnação em suas decisões. E essa decisão da 777 de procurar a justiça para tentar frear os poderes do Pedrinho tem muito a ver com uma decisão recente do atual presidente. Pedrinho decidiu mudar a forma de pagamento das dívidas do clube. Enquanto era administrado pela 777, o Vasco tinha o regime centralizado de execuções como o seu modus operandi. O Vasco destinava 20% das suas receitas por mês para o pagamento das dívidas. Pedrinho alegou que isso não estava funcionando e as dívidas do Vasco, que eram de 700 milhões de reais, passaram para 1 bilhão e 400 milhões. Por isso, Pedrinho defendia na justiça uma mudança radical dessa operação para uma recuperação judicial. Antes mesmo de a justiça emitir qualquer opinião, pintou essa decisão nova e agora teremos de aguardar até a decisão do próximo dia 12. Tudo isso atrapalha bastante na busca por investidores. Imagina que você é um americano que está pensando em comprar o Vasco e está vendo uma série de notícias a esse respeito. Só para completar uma curiosidade sobre as dívidas do Cruz Maltino. Foi divulgado que hoje o Vasco deve 23 milhões e 800 mil reais ao ex-presidente Jorge Salgado. Quero te falar agora sobre a chance de o Flamengo seguir um caminho distinto de todos os outros 19 clubes da Série A. Existe uma especulação, ainda não confirmada por dirigentes rubro-negros, de que o Fla não aceitará negociar em conjunto com todas as outras equipes da primeira divisão em relação à venda dos direitos de transmissão para TVs internacionais. Os pacotes de transmissão do Campeonato Brasileiro para o território nacional estão todos vendidos. Libra e LFU já fizeram o serviço e todas as partidas já foram contempladas. O que sobrou agora é a venda dos direitos de transmissão internacionais. E o Flamengo não quer participar com o restante do grupo. São duas as justificativas. O Flamengo entende que a grande locomotiva do futebol brasileiro é aquele que maior tem potencial de ganhos. O Flamengo também se defende afirmando que ao se juntar à Libra, ele acabou sendo aquele que mais perdeu dinheiro no contrato de 2025 em relação ao contrato de 2024. Se quase todo mundo garantiu um acréscimo nas receitas de direitos de transmissão, o Flamengo acabou perdendo dinheiro
Vale a lembrança de que o Fla tinha um mínimo garantido no acordo com a Globo, e esse mínimo garantido não existe mais. É por causa disso que o rubro-negro hoje se coloca disposto a negociar de forma isolada. Vamos ver como é que essa história termina. Uma outra informação, o Lloyd Augusto está chegando amanhã ao Rio de Janeiro, tá? E o Vasco corre contra o tempo, já que ele traz toda a documentação para inscrevê-lo no campeonato e ele possa jogar, ficar à disposição do Carille para o sábado, né? O Nuno vai ser inscrito também hoje, o Garré já está inscrito, então o Vasco aos poucos vai ganhando os seus reforços e já para a reta final, né? Para as semifinais também. Cara, sem dúvida nenhuma, deixaram 50% do Maracanã, 50-50, estádio lotado, 60, 70 mil torcedores, é uma grande festa. Mas a discussão não é em cima disso. Tem duas discussões, em cima das receitas e por que se for no Newton Santos, Norte e Sul fechados. Não faz nenhum sentido. Hoje o Maracanã não é para todos, veja a culpa no consórcio Fla-Flu. Ao meu ver, o jogo no Newton é para gerar incômodo, ainda que mínimo, eu acho válido. Eu acho realmente o incômodo bem pequeno, não acho que isso fará diferença. O Arrascaeta vai chegar assim e falar, porra, jogando no Newton Santos, pô, mó merda, eles querem jogar no Maracanã, não vou jogar não. Não vai, entendeu? Isso aí não é... é tirar da zona de conforto, legal, mas assim, cara, a questão vai muito além disso. É você, no entendimento do Vasco, não aceitar o que está sendo imposto. Simples. Olha só. Vou deixar vamos lá. São Januário nunca entrou em discussão. Perfeito. Nunca entrou em discussão, certo? Perfeito. E todo mundo aqui está de acordo que o jogo da magnitude, da grandeza de um Flamengo e Vasco, nada mais perfeito do que ser no Maracanã. Ponto final. Esse é um ponto final. Tecnicamente, né? A gente está analisando. Né? De tudo, assim, de todos os sentidos. Todos os sentidos. E aí o Vasco começou a entrar essa nossa percepção, entrar numa de... Aí a gente vê a percepção também que tem do torcedor. Ai, vamos tirar o Flamengo da zona de conforto. Gente, sinceramente, Vascaíno, sinceramente, vocês acham realmente que fazer isso tira o Flamengo da zona de conforto? Vocês acham realmente que isso diminui um pouco a disparidade que tem do Flamengo e Vasco? Sendo que não, se fosse o Januário, 90% de 10 Flamengo, talvez diminuísse. Agora, no Engenhão, aí temos alguns pontos, Fábio, que é o seguinte. Primeiro, você colocar no Engenhão, a arrecadação é menor, porque os setores Sul e Norte não enxergaram a venda. Vamos discutir isso, que é um absurdo também. Por que no Maracanã também pode fazer 50-50 com a totalidade de 60 mil e no Engenhão não? Por quê? Mas o Vasco sabia, o Vasco aceitou. Não, o Vasco não aceitou. Aí, assim, existem alguns detalhes que vão fazer a diferença na discussão exatamente por isso. O Vasco não aceitou. Foi uma imposição do BEP. E o BEP é quem garante a segurança. Agora, algumas perguntas ficam no ar, até para você refletir. Como é que vai ter um evento, um show da Lady Gaga para 1 milhão de pessoas em Copacabana? Todo Réveillon tem 2 milhões de seres humanos circulando em Copacabana e a polícia garante. Como é que não garante 60 mil no estádio? Também, mas deve ser por causa das ruas. Aí é um achismo, tá? Eu não sei. Sim. Pode ser porque as ruas no Engenhão são estreitas, cara. Perfeito. Mas por que Flamengo e Botafogo jogaram ano passado lá o jogo que o Botafogo deu uma sorte? Eu também entendo. E teve Norte-Sul aberto? Então, não, mas no Flamengo não foi 50-50. Não, mas a torcida do Flamengo foi para o setor sul. Então, mas não foi 50-50. Não, mas peraí. Porque o regulamento do Campeonato Brasileiro prevê 90-10. Ponto. Não, Fábio. O jogo Flamengo e Botafogo lá não foi metade. Então, deixou acontecer, entendeu? Então, mas vamos lá. Porque o regulamento do Campeonato Brasileiro prevê 90-10. Então, só 10% da carga foi para o Flamengo. Agora, a maior parte das brigas hoje no Rio de Janeiro envolve Flamengo e Botafogo. Concorda comigo? Sim. Então, qual é a diferença de você abrir 2 setores em que um deles que você encurrala 10% contra 90% que podem enfiar a porrada neles? Aí a polícia consegue garantir a segurança? Não faz sentido. Eu não vejo sentido. Primeiro que eu não vejo sentido nenhum colocar no Engenhão. Nenhum. Tudo bem, assim, é uma outra discussão. Agora, fechar os setores também não vejo nenhum sentido. Eu também não entendi. Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco perde absurdamente não tendo capacidade total, 50%. 30 mil.
Vira 30 mil. E não pode ser por causa do carnaval, Vira 30. Ramon. Porque no outro sábado, no Maracanã, é desfile das campeãs, tem carnaval no Rio e vai ser meio a meio com tudo aberto. Mas a logística do Maracanã é diferente, Fábio. Tudo bem, Rei. Só que você vai ter uma logística para chegar a 70 mil pessoas. No outro, você empurra para 30 mil. Seriam 45. Você está tirando 15 mil do estádio. E essa é a diferença. Então, assim, aí tem outras coisas aí importantes. Primeiro, olha só. O Vasco entrou em recuperação judicial. O Vasco não está lá bem das pernas. Precisa essa arrecadação mais do que o Flamengo. Isso não estou usando clubismo, é um fato. Precisa dessa arrecadação mais do Flamengo. A grama sintética, agora vamos para a parte técnica. A grama sintética faz a bola correr. A bola correndo é melhor para o Vasco ou para o Flamengo? Cara, tecnicamente o Flamengo é superior ao Vasco, mas eu não vejo essa decisão, desculpa, Rei. Eu enxergava, e depois de conversar com algumas pessoas hoje pela manhã, a última foi um pouquinho antes até do nosso programa, eu começo a enxergar outros pontos que são importantes e que envolvem o evento. Vasco-Flamengo é um evento, concorda comigo? Isso é óbvio. E a gente está falando de dinheiro. Então você jogar no Maracanã tem um custo mais elevado, obviamente, mas tem também receitas mais elevadas. Não faz sentido você falar assim, vem jogar na minha casa, eu te cobro um aluguel, mas tudo que está aqui dentro é meu, você não pode nem sentar no sofá. Ou seja, se você vender uma bebida no bar, ela é minha. Se você vender um uniforme na sua loja oficial, a receita é minha. Uma vaga de estacionamento é minha. Cara, não faz sentido, você não pode vender camarote para esse jogo especificamente, porque é a receita do Flamengo. Você não cobrou aluguel? Então, mas quando o Vasco fez questão de entrar na justiça para jogar no Maracanã, não tinha essa mesma regra? Sim, e aí na decisão judicial teve que se colocar isso. Só que não dá tempo de você ir para a justiça para o jogo sábado. Não, eu acho assim uma infelicidade absurda botar esse jogo no Engenhão. Assim, para mim, é assim, eu acho uma coisa tão pequena, porque podia muito bem ter mais arrecadação, o espetáculo ia ser muito melhor, independente se o Flamengo, o Fluminense administram o estádio, independente, é Flamengo e Vasco e é Maracanã, que é um estádio histórico. Então, torcedor vascaíno, deixe sua opinião nos comentários. O que é que você acha aí desse mando de jogo do Vasco no Newton Santos e o Beppe informando que não pode fazer a segurança do estádio dividido, né, 50-50. Já no Maracanã pode fazer essa divisão. Eu acho, na minha opinião, que ali no Engenhão é um pouco mais estreito a chegada, as opções que tem para poder chegar no Newton Santos, muito apertado, e pode ser mais perigoso do que no Maracanã, que tem muito mais opções para o torcedor estar chegando e se locomovendo, né, para chegar no Maracanã. Deixe sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações também.